Então, eu estava dizendo que é o terceiro dia, terceiro episódio do nosso GT Live. A gente hoje tem um prazer de receber a doutora Priscila, cirurgiã plástica, uma pessoa que tem crescido bastante, alcançado muito sucesso, e eu acho que o sucesso vem de um bom trabalho, um trabalho com amor. Para quem não me conhece, meu nome é Gilmar, sou angiologista, especialista em gestão, especialista em marketing, e vou estar aqui com vocês toda quarta-feira trazendo mais um talento para conversar com a gente. E eu já queria começar, Priscila. E aí, Pri, como é que você está? E fui convidada por essa figura, esse colega querido, para a gente falar um pouquinho, conversar um pouquinho aqui com vocês nessa quarentena. Entrando nisso aí, você acha que a estética, quando a gente retornar, iremos passar por essa fase, você acha que a estética vai ser uma preocupação, vai mudar o perfil, as pessoas vão buscar mais? Como é que você acha que vai ser essa volta? Eu acho que as pessoas talvez se preocupem em fazer algo mais sabiamente, né? Ou usar seu recurso mais sabiamente na estética, talvez. Mas a preocupação com a estética eu acho que não vai mudar. Afinal de contas, a gente vai continuar envelhecendo, né? A gente vai estar com a pálpebra caída, a gente vai estar com a mama pequena, da saúde e beleza, né? E estética. Então, é um conceito que tem que estar integrado. Não adianta a gente buscar uma estética sem primeiramente fazer o básico, que é a saúde, né? Quais são os básicos? É uma alimentação, é uma atividade física, o cigarro, né? Não fumar, né? Bebida alcoólica. Então, tudo isso é o básico, pode, né? Que você tem que buscar, né? Para você ter uma beleza natural, buscar uma estética, melhorar a estética. Certo. Então, é uma beleza integrada à saúde. É o novo conceito hoje, que a gente tem que buscar, né? E a beleza natural. Não é aquela beleza que você olha e, nossa, ela fez um tratamento estético. Entendi. Nossa, aquela mama é um silicone. Não, o que a gente busca hoje é a beleza natural. É aquela mama que a gente olha, nossa, que mama bonita. Parece ser silicone, mas estou na dúvida. Mas na verdade é. Né? Então, aquela coisa que já foi um tempo de fazer para todo mundo perceber que fez, hoje está um pouco fora de moda. É esse conceito que a gente busca, pelo menos como cirurgião plástico, né? Hoje em dia, o conceito atual é esse. Lógico que ainda tem muita mulher que ainda quer um resultado artificial, achando que isso é o belo, mas não é o belo. Né? O belo é algo natural, que lhe dê naturalidade, que você sinta admiração, né? Mas sem perceber que teve um toque de um cirurgião plástico ali. Você falou em como é que é hoje em dia, então vamos falar um pouquinho sobre o que é que tem de novidades, né? O que é que a gente tem feito, está todo mundo curioso para saber o que é que tem, o que é que a gente pode fazer. E por último, vamos deixar para o finalzinho, a gente vai dar as dicas para todo mundo de casa, o que é que pode fazer nesse período para poder se preparar e se cuidar. Mas eu queria começar com, acho que é uma das coisas que o pessoal mais até me questiona no consultório. Eu digo, não é comigo não, estrias. Tem jeito. Então eu vou dar um pouco de depoimento em relação a estrias e queria ouvir de você também. Estrias, o que eu vi, e aí entra como pergunta e como congresso e tal, em relação à diferença das estrias, né, a branca e a vermelha, e em relação a como a gente tem usado hoje o laser para tratar estrias. E eu já vi algumas demonstrações que me causaram um certo espanto. E eu queria saber de você hoje, estrias realmente tem melhora, tem tratamento, tem jeito? Me conte aí. Estria, vamos começar pelo conceito do que é estria. Né? Estria é uma cicatriz. É uma cicatriz interna da pele, na parte da derme, onde existe um estiramento. Então, a derme se abre internamente. A gente vê muito quando a gente faz uma cirurgia, aí corta e faz uma incisão em cima de uma estria, a gente percebe, realmente dá para perceber a abertura da derme que ocorreu naquele momento da formação da estria. Então, a estria é isso, é uma cicatriz.
um tipo de cicatriz de difícil tratamento, né? E o que a grande sacada é a prevenção. A gente tentar prevenir para que ela não apareça. No momento que ela está ali, já é mais difícil da gente conseguir reverter. E quanto mais cedo a gente tratar, melhor também. Então, você falou muito bem sobre as estrias vermelhas, as estrias brancas, né? As estrias vermelhas são as mais precoces. Todo mundo correndo para olhar as suas aí, quem tem, viu, gente? Se é branca ou vermelha. E são as mais fáceis de se tratar, né? As estrias no início. No início. Então, normalmente, essas estrias vermelhas, elas têm 30% de chances de melhora nessa fase. Não, desculpa, 70% de chance de melhora nessa fase. Já as brancas, não. As brancas, em torno de 30%, é o que a gente espera de melhoria em algum tratamento. Em relação ao tratamento, você já citou um, que é o laser, né? Existem outros, que é o dermabrasão, microagulhamento também, a gente pode estar fazendo. Ou a própria cirurgia, a depender da região. Quando é um abdômen, por exemplo, a gente consegue remover aquelas estrias na parte inferior do abdômen, tá? Mas o laser é um ótimo tratamento para a estria, é uma ótima opção para a estria. Quando ela já está numa fase inicial, ela tem maior chance de ser tratada, da gente recuperar em torno de 70%. Agora, quando está mais antiga, aí é mais difícil, né? Então, quando é que ela acontece? Quando acontece esse estiramento da pele. E a prevenção é você evitar esses estiramentos, como quando você ganha peso. A gente não tem como evitar quando tem um crescimento, quando é um adolescente que tem um crescimento abrupto. Então, se você tem um filho, uma filha adolescente, e que está já começando a apresentar essas estrias, o ideal é que você já inicie um tratamento. Não espere ela ficar maior, mais velha, para depois fazer um tratamento. Já comece o tratamento quando verificou essas estrias. Na gestante também. Agora, na gestante, você não vai poder fazer o tratamento enquanto gestante. Mas aí, pariu, na fase do puerpério, você já inicia algum tratamento dessas estrias. Não espera voltar do puerpério para começar um tratamento, não. Porque aí já vai ser mais difícil da gente conseguir recuperar. Essa dica foi bem legal, assim, de cuidar enquanto é precoce, principalmente os adolescentes, quem tem filho mais jovem. Eu acho que é uma dica bem bacana. Na mama, que aparece muito, né? Bem comum na mama. O crescimento da mama. Então, mamas pesadas e tem aquelas pós-amamentação nessa também, região daqui, né? Por conta do peso. Então, a importância do uso do sutiã para sustentar a mama, né, nessa fase de crescimento. Na amamentação também, o uso do sutiã é muito importante. Na gestação, o uso do sutiã, porque a mama aumenta e aí vão surgir novas estrias. Então, tudo isso você age preventivamente. Hidratação, muito importante. A hidratação oral, começar pela hidratação oral. Tá. Quanto à hidratação tópica. Você tocou em um ponto que eu acho interessantíssimo, que é a questão da hidratação. E as pessoas deixam um pouco isso de lado, e tanto a oral quanto os hidratantes, que não são aqueles que você compra na Monange, né? Sei lá, que você vai comprar no mercado, não serve. Então, é interessante, assim, hoje, do ponto de vista dos tratamentos vasculares, a gente sempre começa com a hidratação. Então, assim, eu vou programar um tratamento do paciente, quer seja o laser, quer seja a aplicação de vasinho, quer seja a cirurgia, eu começo com hidratante. Eu acho que para tratamento em geral de pele, é importante o pessoal saber que precisa tomar água. É o básico, né? Então, precisa beber água. Esses tratamentos de estrias, precisa depois, a questão do sol, como é que fica? Restrição pós? Ou depende do tratamento? No tratamento? Da estria. No tratamento, você precisa evitar, né? A exposição solar. O sol é nosso amigo e nosso inimigo, né? É nosso amigo na saúde para a vitamina D, que a gente precisa dele. Aqueles 10, 15 minutinhos diários, até no braço você pode tá tomando seu sol ali para vitamina D diária. Mas em se falando de cicatriz e tratamento de cicatriz como uma estria, você tem que evitar, né? O pessoal perguntando aqui sobre melasma. Eu vou dar também uma ideia do que eu do pouco, né, em relação a melasma, assim. Cada vez mais tem crescido o tratamento com laser, de melasma.
Eu queria saber se você pegou experiência com Piquenogenol. Eu tenho usado bastante Piquenogenol. Piquenogenol, pessoal, é uma medicação, né? É a base de uma medicação, tem um nome, essa é a droga, tem um nome comercial, e tem muita coisa hoje nova com o Piquenogenol associado a laser. Fora isso, essas dermatoabrasão, existe um monte de coisa. O que é que você tem hoje de novo, de novidade, de mais bacana para melasma? E nos casos mais difíceis, o que é que realmente tem conseguido um resultado melhor? Tá. Os tratamentos de melasma, primeiramente, o melasma é uma hiperpigmentação da pele que acontece, né? Pode ser causado, na grande maioria das vezes, por questões hormonais ou hereditárias também, né? Então, são aquelas manchinhas de pele, eu mesmo tenho algumas manchinhas aqui na região malar, que vai aparecendo com a idade ou durante alguma fase da vida. Pode ser durante a gestação ou no puerpério, que pode surgir também, que são as fases mais comuns de aparecer na mulher, digamos assim. E o tratamento do melasma é difícil, é uma doença, tá? A gente tem que encarar como um problema de pele, como uma doença. E que você não vai ficar curado nunca, você vai controlar. É uma coisa básica que você já tem que começar daí no entendimento do melasma. Os dermatologistas é quem estão mais próximos do tratamento do melasma, tá? Então, na questão de tratamentos clínicos, de cremes, quais cremes de rotina que você vai estar utilizando, tanto quanto os tratamentos em consultório, né? Que a gente pode fazer algum peeling ou algum laser. Existem lasers maravilhosos hoje em dia, né? Mas os dermatologistas, quem estão mais próximos do tratamento. A gente acompanha algumas pacientes, a indicação básica de uso de protetor solar, né? Para essas pacientes é fundamental, até dentro de casa, tá, Gil? Muita gente fala, tô dentro de casa, não vou precisar usar protetor solar. Não. Essa luz aqui de celular, de televisão, né, que a gente utiliza de aparelhos eletrônicos, e a luz invisível, a luz azul, ela está responsável por cerca de 20% das manchas de pele e de envelhecimento que a gente tem. Então, se você tem um melasma, se você tem manchas, ou se você quer prevenir o envelhecimento, você tem que usar um protetor solar. E, de preferência, um protetor solar com pigmento, que esse protege mais ainda. Uma das coisas que... Então, é o básico que a gente, como cirurgião plástico, orienta para os nossos pacientes, né? Lógico que tem alguns tratamentos que a gente tem disponível, você tem disponível, como laser. E uma das coisas que eu observo para definir o risco de ele desenvolver uma hipercromia, que é um escurecimento, que é uma mancha escura, entender para todo mundo que está assistindo aí, qualquer tratamento de pele, ele tem um risco. Esse risco existe vários detalhes, né, que vão influenciar. Existe o risco do procedimento, inerente ao procedimento, existe o risco do profissional pouco habilitado e existe o risco do próprio organismo, da pessoa. E um dos fatores que eu observo é a presença de melasma. Então, toda pessoa que me procura, que se eu observo que tem melasma, eu já ajusto o laser para uma potência menor, eu já ajusto a dose da medicação. E aí, entender que tratamento não é receita de bolo. Então, assim, o que é que você usa para isso daqui? Porque uma conhecida me aplica tal coisa. Cada pessoa tem um parâmetro, isso é individualidade. E a gente usa essa individualidade para a gente minimizar os riscos. Outra coisa, assim, tem manchas que são piores em determinadas regiões do que em outras, certo? Sim. Então, são mais profundas ou mais superficiais. Que são mais difíceis de tratar, uma mancha, digamos assim. Por exemplo, região da testa é mais difícil, né, do que uma região malar, digamos assim, é mais fácil de tratamento. Então, também tem esses pormenores. Essas nuances, sim. Dentro do próprio indivíduo. Cada indivíduo já é diferente. Você tem que já ter um protocolo, um tratamento específico
E a cada área que você trata, também você tem que ter um protocolo específico para aquilo. Exatamente, assim, e muitas vezes muda de acordo com, com a estação do ano. Então, se você chega no verão, alguns tratamentos você já reduz, você já amplia mais no inverno a temperatura fria para algum tipo de pele. Então, as pessoas precisam entender que ao longo do tempo a gente vai dando algumas modificações nas nossas, inclusive táticas, não nas técnicas, para a gente alcançar melhores resultados. Agora, a gente é invadido por promoções, como você falou no início. Então a gente abre aqui e dizem até que a gente, com o celular desligado, se você estiver falando, que algo está escutando e aparece depois a propaganda. E de vez em quando você abre, e a gente que trabalha no segmento, a gente faz alguma pesquisa e de vez em quando você abre aparece lá, colágeno. Então tudo que você abre é vendendo colágeno. Tudo. Então a minha primeira pergunta é, essas colágenos, essas cápsulas, essas coisas, funcionam? Existe oral para melhorar pele, tonicidade? Existe mesmo? Como é que é isso? Existe uma grande controvérsia nessa questão, né? Tem alguns estudos científicos que comprovam a eficácia, mas são estudos talvez fracos, que não tem tanto embasamento para nos encorajar, né, a realmente a gente sentir confortável em dizer, não, ele funciona. E qual que realmente funciona? Os estudos que existem hoje, que a gente tem conhecimento, dos estudos que a gente tem conhecimento, o melhor colágeno que a gente deve estar indicando e tomando é aquele que tem associado o Verisol, né? Mas assim, todo mundo está precisando tomar o colágeno, como às vezes a mídia, as propagandas fazem por aí, né? Em massa. Não, quem tem uma boa alimentação, quem tem uma fonte de proteína no seu dia a dia boa, não está precisando desse colágeno. Agora, uma pessoa, um paciente que perdeu peso, um esportista, né, que tem grandes desgastes físicos, aí sim a gente vai precisar fazer uma complementação de um colágeno para melhoria da elasticidade da pele, né, nesses casos específicos. Então, como você falou, a gente tem que individualizar o paciente, fazer uma análise do paciente se há realmente a necessidade. E o colágeno que a gente indicaria seriam aqueles que tivessem Verisol na sua formulação. Então, quando você for lá na farmácia procurar por algum colágeno, verifique lá se tem nas substâncias, na composição, a substância Verisol, que esse é um dos melhores. Que é o colágeno hidrolisado. Pronto, então só para deixar claro para todo mundo, o Verisol é uma substância. Mas não se esqueça de usar o seu protetor solar mesmo em casa, de manhã, mantenha a sua rotina de uso de protetor solar, porque como eu falei, tem essa luz azul, luz invisível, luz dos aparelhos, luz do celular, a gente usa o celular muito próximo. Eu acho que uma piora do melasma em relação a isso. Todo mundo anotar isso daí, que ninguém ouviu isso aí em outro lugar não, só aqui, viu? Essa dica aí só aqui. E quem foi lá, consulta com a doutora Priscila. Aninha, grande beijo. Então, acho que essa dica em relação é importante. a quem não está fazendo tratamento e começar um tratamento, acho que vai ter uma certa dificuldade no acesso a esse tratamento, porque realmente está limitado, os atendimentos estão muito limitados hoje em dia, né? Você pode até encontrar alguma clínica. A nossa, por exemplo, a gente está limitando muito os atendimentos hoje, estou atendendo muito online, né? Ou consultas restritas de pós-operatórios, ou casos específicos que são mais urgentes e que a gente está selecionando. Mas a pessoa que busca um tratamento durante essa fase agora do Covid vai ter essa dificuldade de encontrar talvez um profissional que faça um acompanhamento nesse momento. Tá? Olá, mas Julie. Assim, a fase melhor realmente de você fazer tratamentos com peeling, com laser, é nessa fase do inverno, onde a gente diminui mais a incidência solar, né? Facilita mais, você não fica tão tentado a sair da sua rotina de tratamento, se expor ao sol, né? Mas também não impede de você fazer, se você for uma pessoa disciplinada e só puder num período de sol, paciência, vai ser naquele período que você poderá fazer, e se você manter uma disciplina, você vai estar fazendo seu tratamento certinho. Com certeza. Me conte aí, e a famigerada celulite?
Então, hoje ainda tem pacientes que marcam, às vezes tem até dúvida, o que é isso? É celulite? Não é? E às vezes as pessoas atrapalham. Então, eu vou explicar que existe primeiro. Celulite tem o termo para duas situações. Existe a celulite, que é uma infecção, uma inflamação abaixo da pele, então o lugar fica vermelho, quente, pode dar febre. Isso também é celulite. E existe a outra celulite que a maioria das mulheres conhece, que são aqueles furinhos famigerados. E eu queria saber de você, celulite tem tratamento? Pode melhorar, tem tratamento. Também, em muitos casos, não tem cura, tá? Porque celulite, ela tem, depende de várias situações, tem vários fatores aí que podem interferir na celulite. Como você já falou, a celulite, ela tem essa questão de nomenclatura, né? Que a gente tem a nomenclatura médica de celulite, que é um processo inflamatório dos tecidos moles, de pele, pode ser uma situação até grave de infecção, né? Olha, Helênia, bacteriana, normalmente, né? E tem a celulite estética, que são aquela aparência de furinhos, de laranja, sim, de casca de laranja, né? Que a gente verifica quando aperta a região. A celulite, ela é causada, ela pode ser piorada, na verdade, né? Não é que ela é causada, ela pode ser piorada pelos hábitos de vida da pessoa, alimentação, atividade física. A gente volta àquela questão do básico, o que é que precisa fazer quando você busca um tratamento de celulite. Então, primeiramente, você tem que fazer o básico. Ver se você está acima do peso. Se você não estiver acima do peso, algo na sua alimentação que pode estar interferindo nisso. Uma atividade física também, né? E complementando o básico, são outros tratamentos. Um tratamento de drenagem linfática, que eu acho excelente, né, para os pacientes. Eu acho que você já tem uma grande melhoria aí. Se você não tem um recurso para investir em um tratamento mais prolongado, um tratamento mais caro, se você puder investir em um tratamento de uma drenagem linfática, já vai lhe ajudar. Já ajuda bastante, né? Isso. E tratamentos estéticos com aparelho, né, com a radiofrequência, o VelaShape também tem aí, muito bom. O Exilis que nós temos lá, que a radiofrequência, ele é muito bom para estar tratando a celulite associado. Ondas de choque também. Ondas de choque. É um aparelho que causa ondas de choque para poder, chamado X-Wave. Certo. E ele ajuda a melhorar o aspecto da pele, da celulite na pele. Né? Como? Ele faz ajuda a redistribuir o tecido celular subcutâneo. Ele ajuda a quebrar essas traves do subcutâneo. Ok. E tem também tratamentos mais invasivos do que esses, né, de aparelho, né, de tecnologia, que é um preenchimento com ácido, com Sculptra, né, que é um bioestimulador. Você vai lá, rompe a trave. Tá bem na moda esse Sculptra, né? O pessoal tem feito muito. Você faz um descolamento embaixo da pele, rompe aquela trave que está causando a celulite e injeta o bioestimulador. E ali ele vai melhorar o aspecto da pele. Que legal. Então, assim, o ideal, hoje a gente se for uma celulite grave, é que você faça uma associação de tratamentos, né? Entendi. Se for uma celulite mais leve, talvez até com alimentação, atividade física e uma drenagem, você já consiga uma grande melhoria. Hoje, vai depender dos graus de celulite também aí. Está mais fácil hoje alcançar o corpo desejado do que já esteve antes. Né? Isso é um fato que nós temos. Agora, é importante que todo mundo entenda que, por estar mais fácil, não quer dizer que também que é assim, que não vai precisar esforço. Fácil, né? Você falou uma coisa interessante. Está mais acessível. Exatamente. Tem muitas opções. Você falou uma coisa interessante. Tem que ter o esforço. Em relação à atividade física saiu essa coisa de 1,5 metro de distância, correr, não correr, mas eu acho que se você puder fazer pelo menos em casa, faça qualquer atividade física, vai ajudar. Então, do ponto de vista circulatório, qualquer atividade que você faça, que sua panturrilha, né, a batata da perna vá se movimentar, você está ajudando. Então, acho que é importante a gente não ficar parado. Desse tempo de isolamento social, acho que a gente tem que procurar fazer um pouquinho de cada coisa para poder estar movimentando o corpo. E cuidar disso daí tem um outro porém, que eu acho interessante. Por que a gente resolveu falar sobre esse assunto hoje? Além de ter você aqui, é sempre uma satisfação. Mas as pessoas precisam entender
que você não pode ficar 30, 60 dias, larga de mão, deixa lá, e daqui a 2 meses correr atrás do prejuízo. Fica mais complicado. Então, se você usa o seu protetor, se você faz a sua atividade física na medida do possível, você também, de certa forma, está se preparando para quando voltar, você não precisa correr tanto atrás dos Começar do prejuízos. zero ou até do negativo, né? Exatamente. Do saldo negativo. Esse começar do zero, assim, tem algumas pessoas perguntando, que idade a pessoa já pode começar a pensar em procedimentos estéticos ou em cirurgia plástica? A partir de que idade? Teve uma pergunta aqui. É uma pergunta interessante porque a cirurgia plástica ela é muito ampla nas faixas etárias. Antes de tudo, assim, tem que ter a indicação certa para aquela necessidade. Se existe uma necessidade, um paciente que tem uma saúde que permite a sua cirurgia plástica ser realizada, né? E uma indicação, então, não existe uma data limite, nem máxima e talvez nem mínima. Nas crianças, é uma questão particular, né? Porque tem cirurgias reparadoras na infância, na criança. E tem algumas cirurgias estéticas, como de orelha de abano, por exemplo, uma criança de 6, 7 anos, que já pode ser realizada se aquela criança tem uma indicação. Se ela já tem uma necessidade, inclusive se é uma vontade da própria criança. Né? Eu acho que você tocou num outro ponto interessante, que é a questão da vontade. Em vários eventos que eu frequento, que eu vou palestrar, ou que eu estou assistindo, e que a gente fala nessa questão da estética, eu sempre digo o seguinte, eu não convenço uma pessoa a fazer, eu como profissional. Eu explico as opções e mostro o que é que ela pode alcançar. Porque convencer pressupõe que a pessoa, né, que você está mudando a vontade. Eu acho que estética passa por vontade. Nós, como profissionais, estamos ali para explicar se aquela vontade pode ser satisfeita da melhor forma possível, não com nenhum dano, com menos risco. Mas vontade é fundamental. É a pessoa dizer, eu quero assim. E nós, como profissionais, vamos dizer, assim pode desse jeito, assim não dá, assim arriscado, etc. Então, acho que essa palavrinha vontade é importantíssima para a gente começar a falar sobre cuidados. Sim. Tem a necessidade também, né? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque eu lido muito com o público que, às vezes, ela acha que tem uma necessidade de cirurgia plástica, mas ela não tem uma indicação. Ou é algo que ela está tentando preencher nela, que falta nela, e que a cirurgia plástica não vai proporcionar. Ou que um tratamento estético ali não vai lhe proporcionar. Então, tem que ter um ajuste nisso, um ajuste de expectativa. Então, a necessidade, a gente tem, como profissional, verificar, enxergar diante da vontade do paciente, né? Porque, às vezes, também a gente lida muito com isso, viu, Gil? O paciente tem vontade, mas não é o ideal para ele. Tá? Pronto. Então, isso é a questão que eu falei. Vontade não é tudo. E a gente precisa entender e explicar o que é que isso pode acontecer. Porque não somos vendedores de procedimentos, né? Talvez a gente possa ser um pouco mais ajudantes na construção de um sonho do que vendedores de procedimentos. Então, a gente está para ajudar a chegar, a alcançar esse sonho. O tempo já está adiantando, já está bem longe. Tem algumas perguntas aí, você conseguiu ver? Isso, vou ver aqui. Para fazer abdominoplastia é necessário estar magra? É o ideal. A abdominoplastia não é para emagrecimento. Você não tem que estar obeso ou gordo para poder estar fazendo abdominoplastia. A indicação de abdominoplastia é a necessidade de corrigir uma flacidez abdominal, ou a presença de uma diástase abdominal, ou até uma gordura localizada ali no abdômen inferior, mas associado principalmente à questão da flacidez, tá? Então, a paciente pode estar magra e flácida. É o ideal, você vai ter o melhor resultado nessas condições. Pós-parto, quando é que a paciente pode procurar um tratamento, principalmente do abdômen, que fica um pouco flácido? Então, você acha qual o período ideal para se procurar? Após o parto. O parto. Por exemplo, eu oriento para tratar varizes 60 dias pós-parto.
Porque algumas varizes recuam e tal. E da parte plástica, quanto tempo do pós-parto? Para a gente conseguir fazer a cirurgia de abdominoplastia, por exemplo, que é o mais comum pós-parto, a queixa comum das pacientes pós-parto é a flacidez abdominal, a diástase abdominal, a gente precisa que o organismo da mulher já esteja estabilizado, né? A saúde, os hormônios, muitas manchas no próprio abdômen, que a gente tem aquela manchinha aqui da linha alba que tem na gestação, já precisa estar melhor nessa situação. E toda a parede abdominal, a musculatura abdominal também já ter retomado ao seu lugar. Isso leva tempo, isso não acontece em 2 meses. O ideal é que seja próximo de 10 a 12 meses. Se a gente puder esperar 1 ano, eu prefiro, né, para as minhas pacientes. Eu queria que você deixasse aqui 5 dicas, né? 5 dicas ou cuidados básicos para todo mundo que está ouvindo, para quem vai assistir a live depois, o que é que você orienta nesse período de isolamento? Dá 5 dicas para o pessoal aí. Né? Mas a alimentação, praticar alguma atividade física que você consiga dentro de casa, um alongamento, uma dança, qualquer coisa ali que você aproveita as lives aí para dançar mexer na televisão. Mexer o corpo. Se você não tem equipamento específico, você busca alguma coisa que pareça, lógico, com cuidado para ninguém se colocar em risco aí nessa fase, mas fazer algum movimento, né, importante para a saúde do corpo e da mente, né, nesse momento, né. Em relação ao cuidado de rosto, por exemplo, que eu posso estar passando aí para as nossas seguidoras. A limpeza de pele é fundamental, então não é porque você está em casa, que você está numa rotina, não fui para a rua, não vou limpar o rosto, não. Tem a oleosidade, tem as impurezas que vão estar ali na sua pele durante o dia e que é bom você manter a sua rotina. Se você não tinha antes, agora é uma boa oportunidade de você instituir uma rotina na sua vida de cuidados com sua pele. Então, parte da limpeza. Um produto que você pode encontrar facilmente em farmácia, que é um gel de limpeza facial. Existem várias marcas hoje em dia na farmácia. Você procura algumas marcas boas e conhecidas, né? Fazer uma limpeza com gelzinho de limpeza ali durante o banho mesmo. Você institui essa rotina. Saindo do banho, já uma hidratação, né? Escolhe também um hidratante. Não precisa ser um hidratante super caro. Não precisa também você escolher um mais baratinho, um Monange, não. O Monange de Dange, que ela falou nesse instante. Escolhe um facial, né? E se puder também uma hidratação corporal, porque a função do hidratante, qual é? Ele não tem água na sua composição. O que ele faz é causar uma barreira e permitir que aquela água na pele permaneça por mais tempo hidratada. E assim a pele absorver mais água e ficar mais hidratada. Certo? Então, usar um hidratante. Aí você pode escolher um facial e um corporal. Tem algumas marcas que já tem um único hidratante que você pode usar para as duas áreas, mas o ideal é que você separe. Não precisa ser hidratante para o olho, hidratante para o lábio, hidratante... Não precisa tanto creme. Um só básico para o rosto todo já resolve, né? E depois da hidratação, o protetor solar durante o dia. E à noite, um cremezinho associado, um hidratante associado com a vitamina C, uma vitamina E, que você pode encontrar também em algumas farmácias. O ideal é que você busque um produto, talvez específico para você, formulado por um profissional, por um médico, dermatologista, cirurgião plástico. Eu já prescrevo algumas fórmulas para as minhas pacientes, né? Mas é isso. Durante o dia você usa o protetor solar, não deixe de usar, principalmente um protetor com pigmento, fator de proteção acima de 50 em rosto, 50, 60 em rosto. E à noite, além da limpeza e da hidratação, passar alguma coisa, uma vitamina C, uma vitamina E também. Muito bem. Certo? Bom, eu queria aqui agradecer a presença de todos. Vou passar só para fazer as considerações finais dela, mas eu queria agradecer a todos. Não deu para citar um por um que foi entrando, mas sintam-se todas abraçadas. Um beijo para todo mundo aqui. Não dá para todo mundo, né, falar todo mundo, mas tem uma galera aqui que eu adoro, outras que eu não conheço, mas com certeza a gente vai se ver muito mais. Um beijo, Celeste, pessoal todo que está ouvindo aí. Bom, suas últimas palavras antes da gente encerrar.
o que eu gostaria de passar nesse momento é assim, a necessidade que a gente tem de aproveitar essa fase que nós estamos passando para internalizarmos, pensarmos internamente se a gente está se cuidando, né? Realmente como o nosso corpo, como a gente merece, né? Então, se olhar, aproveite esse momento para se olhar, se cuidar, né? Se a correria nossa do dia a dia não permitia tanto isso, aproveite esse momento para você fazer alguma reflexão sobre você, né? Aproveitar para ter um sono mais de qualidade. Talvez, às vezes, a ansiedade do momento não permita para algumas pessoas ter um sono de qualidade. Aí, na próxima live, aí, a gente pode até estar tirando essas dúvidas. Mas eu tenho visitado muito minha cama esses dias, eu estou tendo muito sono. Né? É a gente buscar ter essa qualidade, né, de vida, o controle da ansiedade, da saúde emocional nesse momento, né? E estamos aqui disponíveis. Se vocês quiserem, por favor, me mandem aí, Gil, se você conseguiu captar algumas perguntas para a gente responder em inbox, aí, em direct para as pessoas. Eu vou deixar aqui no story. Eu vou deixar aqui no story o Instagram da Priscila, né? @doutora Priscila Celestino. Pessoal, alguns aí que não me seguem, @doutor Gilmar Santos. O vídeo, provavelmente daqui sexta-feira, deve estar no meu canal no YouTube, @doutor Gilmar Santos. Lá tem esse vídeo, tem um vídeo com Tina sobre estética íntima. Tem outros vídeos, a gente vai estar com todos os vídeos no canal. Podem ir lá, se inscrevam, ver se vocês querem assistir. Tem outras assim.